Muito bem. Vamos então partindo para outra fase da nossa matéria, que será agora focalizar já o, o século XIX e um pouquinho do século XX, para a gente fazer um bom ganho da matéria, um bom aproveitamento da matéria, ok? Logo após, então, que acontece o movimento puritano na Inglaterra e aquela celeuma com os anglicanos, os católicos, as igrejas que são os pequenos grupos que vão crescer como denominação, vão se tornar batista, congregacional, muito forte, por sinal, naquela época. Os presbiterianos, né? Os irmãos, os quakers. Eu já falei muito naquelas aulas sobre essas pessoas, ou esses grupos, né? E agora haverá uma chegada nos Estados Unidos. É claro que antes alguns nomes mais particulares foram, mas na história registrada, 1620, os tal peregrinos atingem a costa de Massachusetts, lá em Plymouth, e eles vão a buscar uma terra em que pudesse servir a Deus sem nenhum tipo de perseguição da coroa. A América é uma colônia, ela está já aí aspirando ficar independente, claro que vai acontecer um século depois, mas quando acontecer a independência americana, já vai estar forrado o solo americano de igrejas, de movimentos que estarão lá já para evidenciar a igreja. A partir daí, nós vamos fazer um enfoque, porque agora a Europa vai parar, ela vai estagnar, os grupos que estão lá vão ficar se mantendo. A revolução maior acontece agora pela América, depois pela África, e depois pela Oceania, e aí o mundo inteiro vai recebendo, então, a mensagem da palavra. Vamos então examinar agora, no período americano, o movimento de santidade. Lembrando que em 1776, John Wesley nomeia Asbury e Thomas Cook para serem superintendentes da Igreja Metodista lá nos Estados Unidos. Na verdade, era do grupo metodista, né? Do grupo chamado Wesleyanos. A denominação vai se estabelecer como denominação a partir de 1784, no dia 25 de dezembro. Até então, não. Era um movimento paralelo à Igreja Anglicana. Com Depois, com a Guerra da Independência, as colônias americanas começaram a se firmar. Embora fossem irlandeses, ou embora fossem escoceses, algumas partes franceses, mais fortes ingleses, eram eles mesmos, eles expulsando eles. Os que se sentiam ser americanos expulsavam os ingleses. Neste ponto, a Igreja Anglicana perdeu muitos clérigos e muitas ovelhas ficaram sem pastor. Foi quando Wesley nomeou dois superintendentes para tomar conta desse povo lá. Isso deu-se em 1776, mas antes de Asbury, Philip Ambry esteve lá e outros nomes que levaram o metodismo, né, para aquelas regiões. Aliás, o Wesley esteve em 1775, por ocasião da Savana, ali na Geórgia, quando ele foi como capelão da colônia. Esse é outro assunto, isso é lá atrás. Estou falando agora, já no século XIX, século XVIII, claro, né, quando fala de Asbury, mas já focalizando no século XIX, que vai ser já os idos de 1800. Nós vamos ter um grande movimento naquele país, 1800, que vai acabar desaguando no Brasil. Vamos aqui abrir nosso material didático. Então, nessa lição aqui, número 13, Santidade ao Senhor, o movimento de santidade nos Estados Unidos. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhor para ler. Olha, aqui está ótimo, aqui está ótimo. Movimento da santidade. No século XIX, no leste dos Estados Unidos, se espalhou pela nação uma renovada ênfase à santidade cristã. A figura central do movimento foi Phoebe Palmer, da cidade de Nova York, líder da reunião de terça-feira, onde havia uma associação chamada Para a Promoção da Santidade, na qual bispos, educadores e outros clérigos metodistas se juntaram ao grupo original de senhoras em busca da santidade. Um ponto aqui. Esse período aí, em 1830, 1800 alguma coisa, já está pregando os grandes pregadores, né? Eu falei sobre eles lá. Isso aí já é em pleno terceiro despertamento já, viu?
Ok, ao longo de 4 décadas, a senhora Palmer promoveu a fase metodista do movimento de santidade, a busca e a vivência da inteira santificação. Perfeição cristã em Cristo. Então, perfeição cristã e inteira santificação são termos equivalentes, mas resumem-se no mesmo sentido. Que é na pregação wesleyana, no começo da obra, sobre o crente pode atingir um nível de santidade que ele não tenha necessidade ou vontade de pecar. Veja que Adão tinha a possibilidade de pecar, mas não a vontade de pecar. Depois do pecado, o homem passa a ter a vontade de pecar com a possibilidade de pecar. A intensificação, ela diz que, ao chegar perto de Deus, você perde a vontade de pecar. Nesse ponto, você fica, por natureza, impossibilitado de pecar. Não que você não seja pecador, mas no nível que você está, o pecado não faz mais sentido na sua vida. É interessante. Eram doutrinas defendidas pelos wesleyanos primitivos e difundiam esses pensamentos através das palestras públicas, escritos e também como editora do Guia para a Santidade. Em 1867, os ministros metodistas John Wood, John Inskip e outros começaram em Vineland, Nova Jersey, a primeira de uma longa série de reuniões nacionais de avivamento. Então, olha só, o John Wood, o John Inskip, agora começaram em Nova Jersey. Eu fui pastor lá em Nova Jersey, uma época, lá com a pastora Leda, pastor Gessé, em Long Branch. Ali começou, então, uma série de reuniões de avivamento. Essas reuniões vão tornar-se reuniões campais, que depois vão chegar perto do que chamamos de retiro espiritual hoje, nos nossos dias. Vamos ver o que aconteceu com a Associação da Santidade. Também organizaram, nessa altura, a Associação Nacional de Encontros de Avivamento para a Promoção da Santidade, comumente conhecida como Associação Nacional de Santidade. Hoje, Associação de Santidade Cristã. Até os primeiros anos do século XX, essa organização patrocinou reuniões de santidade através dos Estados Unidos. Surgiram também associações locais e regionais de santidade e uma imprensa vital de santidade publicou muitos periódicos e livros. O testemunho prestado à santidade cristã desempenhou funções de diversos significativos na fundação da Igreja Metodista Wesleyana em 1843. A Igreja Metodista Livre em 1860. E na Inglaterra, no Exército de Salvação, em 1865. Nos anos de 1880, desabrocharam as novas igrejas distintivamente de santidade, incluindo a Igreja de Deus, Anderson, Indiana, e a Igreja de Deus da Santidade. É interessante notar uma coisa aí, que a Metodista Livre, ela não vai nascer, ela tem, claro, o reclame da busca da santidade, que estava aí, nessa época aí, nos Estados Unidos, os wesleyanos começaram a ficar elites, né? Começou a virar o elitismo, e depois do elitismo veio o esfriamento. Então, essas igrejas, elas voltavam, elas reclamavam a ortodoxia wesleyana, a volta à santidade. E começou a aparecer esses movimentos que não conseguiam andar com a igreja normal, né? E agora teria que fazer esses movimentos para voltar à pregação wesleyana. Grupo de santidade. Várias outras tradições religiosas foram também influenciadas pelo movimento de santidade. Ocorreram a organização da União de Grupos de Santidade. Nos anos de 1890, despontou uma nova onda de grupos de santidade independentes. Esses incluíam igrejas independentes, missões urbanas, casas de socorro, necessitados, associações missionárias e evangelistas. Alguns entre o povo envolvido nestas organizações suspiravam por uma reunião que produzisse uma igreja nacional de santidade. Deste impulso nasceu o que hoje é a Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno, em outubro de 1895, Phineas Breeze, doutor em divindade, e Joseph Whitney, médico, com cerca de 100 outras pessoas, incluindo Alice Baldwin, Leslie Gay, F. Gay, W.S. and Lucy P. Knott e C.A. McKee, bem como membros das famílias Breeze e Whitney, organizaram a Igreja do Nazareno em Los Angeles. Desde o 1º
desde o princípio, viram esta igreja como a primeira de uma denominação que pregava a realidade da inteira santificação recebida pelo dom da fé em Cristo. Então, veja, os nazarenos, eles são herdeiros direto da mensagem da santidade. Porque enquanto em 1784 nascia a episcopal, a metodista episcopal, ela vai atravessar esses anos de vitória com Francis Asbury em cima de um cavalo, levando o evangelho